Bom dia, meus amores. Chegando na reta final, vamos aqui rever um conteúdo de ciências, porque eu tenho algo interessante para que vocês possam realizar. Pois é, para finalizar, certo, esse processo e para garantir, claro, né, a sua última nota em ciências, né, fazendo a junção com a nossa avaliativa, vamos voltar lá no tema energia. Esse conteúdo maravilhoso que nós, né, percebemos os tipos de energia, né, existentes, e também a questão da energia limpa, que é a qual, né, devemos pensar, porque futuramente será a energia necessária para não ter tanto impacto, né, ao meio ambiente. Infelizmente, alguns processos, né, de tipos de energia trouxe aí, né, impactos desagradáveis, né, que prejudicaram o meio ambiente, infelizmente. Mas também temos energia limpa, né, que favoreceu, que contribuiu, certo, para, né, um ambiente agradável, um ambiente mais limpo. No conteúdo que nós exploramos sobre energia, antes nós vimos a questão das tecnologias, né, a questão da sustentabilidade na sociedade, né? O antes, né? Antes de termos energia, o processo pelo qual passou na Revolução Industrial, o progresso tecnológico. Vimos aí alguns tipos de energia, como a eólica, a solar, a hidrelétrica e outras, né? E vimos também a questão das consequências. Percebemos a questão da energia renovável e a não renovável, certo? Normalmente a renovável é aquela que se usa, né, recursos naturais. Trago aí o exemplo, né, da energia aí usada na cidade de Juazeiro e Petrolina e outras, né, próximos e também distante da gente, utilizam a hidrelétrica, né. Percebo que em Fortaleza já se usa a energia eólica, ainda de um jeito muito pequeno, muito tímido, mas, né, Fortaleza é onde vem se buscando o uso da energia eólica, porque se entende que é uma energia limpa, que se usa, né, o recurso natural, o vento, apesar de ter um investimento muito alto. Vimos que essas energias, a eólica e a solar, têm investimento muito alto, por isso que o homem não tem muito interesse em trabalhar com ela, certo? E se usa mais a hidrelétrica, porque se usa o recurso natural água, certo? No caso, o nosso Rio São Francisco, temos a barragem Sobradinho, e aí esse processo, né, se faz com o recurso natural água aqui na nossa região e em regiões vizinhas também. Normalmente, a hidrelétrica é a mais usada, certo? No nosso país para se gerar a energia, na qual, né, usamos aí, ela tem aí a força necessária para que algo se movimente ou mude de forma, certo? Conhecemos vários tipos de energia que é existente, que é bem interessante também, percebemos que o nosso corpo tem energia, né? Vejo o exemplo da nossa alimentação, quando eu estou com fome eu fico, né, mais, eu diria, lento, né, devagar, mal, ali, de um jeitinho, né, um mal-estar, porque o nosso corpo está precisando de energia. Quando a gente ingere o alimento, o nosso corpo começa a ter energia, então começa a ter mais força para realizar as atividades, certo? Percebemos que a energia renovável aí, e renovável se faz importante dentro desse processo, certo? E que as formas de energia, gente, necessitam aí, certo? Como vimos, os seres vivos necessitam de energia para a sua sobrevivência. Então, podemos considerar que a mais primitiva forma de energia utilizada pelos seres humanos, bem lá no início, né, no nosso organismo, é o que eu coloco sobre a questão da energia do nosso corpo. E também lá no início, né, se usou o fogo, né, foi o primeiro a ser conhecido pelo homem, o fogo, mas é um tipo de energia diferente, porque dava-se claridade ao local, mas não era uma energia que se usamos como usamos hoje, por exemplo, para utilizar carregamento de um celular, para assistir televisão, para se ter uma geladeira. Para vocês terem uma compreensão, antes, quando não tinha energia, a questão das carnes mesmo, elas eram todas salgadas, colocadas, expostas ao sol, e depois guardava, reservava para que elas, né, suportasse o calor e o tempo, né, que ela fosse ser utilizada, certo? Antes de se ter energia elétrica, porque se usa a geladeira para se conservar, freezer, né, e outros. Então, ao longo do tempo, a necessidade da energia foi muito importante. Nos hospitais é muito importante a questão da energia, né, para que os instrumentos de trabalho, né, alguns instrumentos são necessários,
a utilidade da energia. E isso faz com que a gente compreenda a importância dela no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não só nas vantagens em relação às tecnologias, mas a utilidades diárias mesmo, que são importantes. Nesse momento mesmo de pandemia, a nossa aula virtual se faz necessário 100% a energia, né, para que a gente possa estar junto todos os dias. Então, ela tem a sua importância. O que a gente se preocupa em relação à energia é que se usa a energia limpa, porque ela, né, vai aí propiciar melhoras, né, principalmente em relação ao que a gente vê em relação ao impacto ambiental. O que é que eu relembro para vocês? Que temos, então, as fontes de energias renováveis, pois, independentemente de quando ou quanto a usamos, elas possuem a capacidade de serem renovadas. Então, isso é uma energia renovável, certo? A quantidade que seja usada do consumo não importa, mas ela vai sempre renovar. E aí eu trago o exemplo da energia solar, eólica, a energia dos mares e a energia geotérmica, certo? As que não são aí renováveis, tem também a energia, né, da hidrelétrica e outras, mas as que não são renováveis são aquelas que não podem ter, certo, esse processo, essa resposta da natureza. Quanto mais utilizar, menos ela vai existir, vai ser mais consumida, certo? Por isso que ela não é renovável. E aí vem com energia fóssil, temos o petróleo, o carvão, o gás, energia nuclear. Essas não são energias limpas, viu? Então, a energia renovável normalmente é energia limpa. Mesmo tendo aqui essa energia geotérmica, certo? Dentro das energias renováveis, diz que ela aqui é uma fonte de energia onde o calor é oriundo do interior da Terra, que produz a energia de forma pouco poluente. Ainda não há usinas geotérmicas no nosso país. Então, no Brasil não existe esse tipo de usina, certo? E tem outras aqui que aparecem, certo, nesse processo. Já nas não renováveis, quando a gente percebe lá a questão do carvão, ele é um mineral, é uma fonte de combustível fóssil e durante a Revolução Industrial foi bastante utilizado. O trem, por exemplo, para se usar, né, em outra época, se usava o carvão, né, e os processos para utilizar, certo, na Revolução Industrial se iniciou com esse certo instrumento. E esse tipo de energia não renovável, o carvão aqui, ele era muito utilizado, sua aparência é de uma pedra preta, que quando queima, libera grande quantidade de dióxido de enxofre, responsável por graves problemas de poluição. Então, infelizmente, já esse, né, traz problemas aí ao ambiente e também à saúde da população. É importante a gente lembrar que todos esses fazem parte, e até hoje, né, ainda são utilizados, certo? Porque são necessários. Porém, buscam-se estudos, pesquisas de que se usem sem agredir a natureza. É aí onde está o problema. Alguns recursos, infelizmente, eles não permitem, certo, que você utilize sem agredir. Esses, por exemplo, os não renováveis, infelizmente, acabam agredindo a natureza. Então, quando você se usa muito, se agride mais. Por isso, a necessidade da energia limpa, o interesse de que, né, a energia limpa seja utilizada, né, que seja investida pela população. E é onde entra, né, o trabalho de vocês. Mas o que é que vamos fazer, Projosi? Para a gente finalizar, certo, esse processo de conhecimentos na ciência, vocês serão, a partir de agora, meus grandes, né, pequenos cientistas e meus grandes inventores. Quem será meu grande inventor aí? Quem será meu pequeno cientista? Pois é, todos vocês serão meus pequenos cientistas e meus grandes inventores. Acredito na capacidade de vocês e sei que vai ser um trabalho de excelência. O que é que a Projosi quer? Que vocês, certo, sejam grandes inventores e dentro desse processo estudado na energia, que você construa a sua pequena maquete. Imagine que você tem a possibilidade de criar a sua própria cidade. A sua pequena cidade, a sua pequena vila, ou até o seu bairro. Pode ser em cartolina, em isopor, onde você quiser, em papelão. Você vai usar a sua criatividade e você vai criar o seu tipo de energia limpa. Você vai escolher. Eu amei a proposta da energia eólica. Utilizada com o catavento, pelos ventos. Pode ser apenas uma pequena casa, uma pequena vila, poucas pessoas.
animais, se você tiver. Você pode utilizar o que você tiver em casa para aproveitar. Mas eu me interessei mais, Projosi, pela energia solar. E aí você pode pensar, ó, apenas uma casa aparece e temos lá o uso da energia solar. Mas eu gostaria de mostrar a energia usada, né, na nossa cidade, com a nossa barragem hidrelétrica. E aí você pode usar a sua criatividade e ser o meu pequeno cientista e o meu grande inventor. Pois é de caráter avaliativo, vocês não terão que entregar, vocês vão apresentar para a Projosi. Hoje, certo, são 24 de novembro, terça-feira, não é isso? Pois é, vocês apresentarão esse trabalho para mim na sexta-feira dessa semana. Vocês precisam apenas mandar a foto do seu trabalho. Ou, caso deseje, pode fazer um pequeno vídeo apresentando o seu trabalho para a Projosi. Ela vai estar avaliando, certo? E dando a sua nota. E vai estar aqui encantada com todas as criatividades que eu sei que virão por aí. Então, o que é que vocês vão fazer? Meus amores, rever o conteúdo da energia, ver as possibilidades, né? E a importância dela na vida da humanidade. Trabalhar a energia limpa, que é a que nós precisamos utilizar para não agredir o nosso ambiente. Escolher uma delas, a eólica, com o uso aqui do catavento. O vento é o nosso recurso natural. A solar, o sol é o nosso recurso natural. Ou da hidrelétrica, a barragem. A água é o nosso recurso natural. Construa sua pequena maquete, papelão, isopor, cartolina, certo? Mas crie, construa. Eu quero uma construção, eu quero que você utilize. Pode pegar seus brinquedos, objetos do irmão emprestado e daí usar a sua criatividade e fazer uma mini maquete, certo? De uma pequena vila, ou só de um bairro, ou só de uma casa que tenha favorecimento desse tipo de energia, certo? Mas realize o seu trabalho e até sexta me envie o vídeo ou a foto como desejar. Até sexta, não mais que sexta, porque é o último dia para eu fazer essa avaliação, tá bom? Então, até sexta, ao meio-dia, eu estou aguardando essa atividade, esse trabalho de vocês. Então, meus pequenos cientistas e grandes inventores, arrasem, porque a Projosi vai estar aqui, ó, esperando cada trabalho lindo, tá bom? Então, até lá!